Olá, São Paulo. Uma vez mais, opinião livre no ar. Segundo a crítica norte-americana, ele é considerado o melhor cantor do Brasil. No meio artístico, é tratado carinhosamente como professor. O último mito em evidência, já gravou mais de 100 discos, dizem até 135, a gente vai confirmar. Terminou de gravar mais um, em duetos com Dionne Warwick, Caetano, Emílio Santiago, Daniela Mercury. O nosso convidado hoje em Opinião Livre é Calbi. Tudo bem, Calbi? Cantei, nem sei como eu cantava assim. Maravilhoso, que abertura maravilhosa. Prazer em recebê-lo. Igualmente. Calbi, você tem quantos anos de carreira? Olha, eu devo ter muitos anos, sabe? Muito mais dos 45 que eu costumo dizer que tenho, né? Porque eu comecei a cantar aqui em São Paulo, na Boate Oasis, Arpege, acho que você não chegou a conhecer, né? As boates elegantes de São Paulo, chique, né? Classe A, né? A sociedade paulista e tal. E eu cantava ainda escondido. Na Boate Oasis tinha uma pilastra redonda, sabe? E eu ficava ali, porque era proibido o menor cantar. Eu era menor, né? De idade. E aí tivemos, eu e o Moacir, meu irmão pianista. O Moacir começou primeiro ou não? Moacir primeiro. Fugiu de casa primeiro, Aí foi levando Andiara, Iraci, nós somos todos índios. Os pais não tinham ligação com a música? Não, eles faziam como hobby, eles se reuniam, eu sou parente do Ciro Monteiro também, então eles faziam mesmo como hobby, né? Todos tinham os seus trabalhos e tal, e nós é que saímos de casa mesmo para cantar. O Moacir foi o primeiro que fugiu? Foi. Aí você seguiu ou Araquém depois? Araquém. Araquém foi. Araquém. Depois uma irmã, Andiara também, foi para os cassinos e tal. E o último fui eu, né? Saí, vim para São Paulo, e nós fomos de Niterói, e fomos criados no Rio, né? Aí o Moacir veio para São Paulo e formou um conjunto aqui, e nós chegamos a gravar discos aqui, sabe, em São Paulo, como Quarteto G9, da Rádio Excelsior. Era você... Moacir, Andiara, Araquém e Betinho, um guitarrista que tocava fuxê, assim, fazia um alabarismo com tuxê. Fabuloso, isso é fantástico. Isso em que ano, a gravação desse disco? Olha, isso eu nem lembro em que ano foi. Eu sei que eu já cantava em São Paulo já há uns 3 anos, mais ou menos. Você partiu direto para o palco cantar sem fazer nada com a voz? Simplesmente soltou a voz? Ou estudou, ou treinou? Como é que foi esse processo da voz? Pois não, eu não sabia cantar, né? Eu tinha uma voz e o Moacir é que me ensinou, que dava os discos de Dick Farney, Rolando Silva, Nat King Cole, Sinatra, para eu estudar em casa. E eu tentava copiar, porque o cantor quando começa é assim, ele começa copiando um outro cantor, né? Ou tentando, pelo menos, né? E eu acabei ficando com aquelas notas abertas do Nat King Cole, né? There was a boy. Né? Era o melhor professor de inglês que podia existir na época, era Nat King Cole. O interessante nisso tudo é que o Moacir, tocando jazz, né? Ele não permitia que eu cantasse músicas mais simples, ou músicas comerciais, musiquinha, né? Então eu fiquei com um repertório muito bom, uma escola boa do Moacir, né? E passei a prestar atenção, a aprimorar o meu gosto por música, né? E a cantar mesmo para esse nível chamada classe A na época. Aí você saiu, o conjunto durou pouco dos irmãos? Não, durou muito. Gravou um disco? Gravamos 2 discos. 2 discos. E quando é que você resolveu partir para a carreira solo, Calbi? Eu ainda estava em São Paulo cantando quando uma cantora, Heleninha Costa, que era namorada do Moacir na época, recomendou um compositor que viesse, pediu que esse compositor que viesse a São Paulo ouvir um cantor na Boate Oasis. Ele deu o meu nome e tal, e ela era namorada do Moacir, então ele veio
esse rapaz veio do Rio de Janeiro para São Paulo, e lá na Rádio Excelsior, eu estava com o Moacir, e ele pediu que eu cantasse uma música, eu cantava muita música americana, sabe? Você lembra Por isso dessa que eu época, tenho né? a ver com Sinatra. Depois nós vamos falar Nós vamos do falar disco. muito do Exato. disco. Então eu me lembro que eu cantei uma música All the Way. When somebody loves me. Uma coisa assim, mas Night and Day, foi Night and Day. E na segunda frase ele mandou eu parar. E eu fiquei meio assim, não sabia, garoto ainda, né? Meio bobão e tal. Não sabia nada. E eu olhava para o Moacir assim, o Moacir também não sabia. E ele me perguntou se eu queria ir para o Rio. Eu então pedi ao Moacir, tudo bem, pode ir. Quer dizer, aquela coragem que eu tive na hora, uma intuição, não é? Uma coisa fantástica, porque foi ali que começou toda a minha carreira, sabe? Eu não tive medo de E no Rio de Janeiro você iria para Rio. se apresentar em boate, casa noturna ou já para gravar? Não, eu não sabia o que ia fazer no Rio. Aí é que está. A oportunidade chegou e eu disse sim. E o Moacir também disse sim. E eu não sabia de nada o que ia fazer. Aí depois lá no Hotel Excelsior, aqui, na Ipiranga, né, apareceu um carrão, sabe, o último tipo, um Thunderbird. E tal, aquilo, claro, que me impressionou um pouco, né, aquele carrão e tal. Mas realmente eu fui sem saber o que ia fazer. Então o moço me levou, me hospedou no Hotel São Francisco, na rua 1º de Março, e disse assim, fique aí e vá na minha casa jantar e coma um sanduíche, assim mesmo, de dia por aí, no boteco e tal. E você cumprindo rigorosamente. Eu cumprindo, eu não falava nada. Aí fui lá, conheci a família dele e tal, me receberam bem, e todo dia eu ia jantar na casa dele para nós conversarmos sobre, eu não sei ainda, não sabia o que ele ia fazer de mim, né? Eu só sabia que ele era amigo do Lírio Panicali, um grande maestro, e que eu iria para a Rádio Nacional. Naquele tempo, os espetáculos em rádio, todos ao vivo, e os grandes cantores, grandes, né? Não existia nem a televisão. Não existia. Estava ainda dando os primeiros passos. E o palco era o rádio. O palco era o rádio, exato. Então, eu comecei a ensaiar com o Lírio. Nunca perguntei a ele por que estava no Rio, o que ele ia fazer, sabe? Eu fazia tudo o que ele mandava. E você tinha alguma influência na escolha do repertório? Não, ele escolhia tudo, até a roupa. Você chegava e cantava. Até a roupa, eu passei a usar uma roupa melhor, sabe? Um terno, uma gravata. Mudou o visual, né? Só fazendo um parênteses aí, Calbi, nessa época onde você já se encaminhava para o profissionalismo, você estudava, continuava estudando ou não? Não, eu costumava ensaiar. Eu acho que ensaiar, veja, como na América eles chamam esse tipo de profissão de ensaiadores, ou seja, coach. O coach man, que nós aqui não temos, né? As pessoas aqui não sabem ensaiar, porque nós sabemos cantar. Exatamente, é natural. Talvez até um músico tenha esse talento, né, para ensinar a gente a cantar melhor. Mas nós não temos esse coach, o tal do coach. Né? E esse homem, esse empresário meu, ele era ensaiador mesmo. Ele não só me ensinou a colocar melhor a voz, como ele mudou as tonalidades, ele ia aumentando meio tom. Isso, mas eu não aguento, eu dizia para ele, né? Ele disse, vai lá, vamos lá, com o Lírio Panicali. Você vai... vai mais. Disse, viu como você pode? Conseguiu. Conseguiu. Então, essas coisas que ele tinha... E eu tinha também, Zé, posso chamar de Zé? Claro, fica à vontade, por favor. Eu tinha um... Aliás, estamos homenageando hoje o Flamengo perdedor, né? Você é rubro-negro, né? Eu sou Flamengo. Você é Flamengo? E Corinthians. Bom... Você não é, não? Nenhum dos dois? Eu torço para 2 times, Calbi. Hein? Torço para 2 times em São Paulo. Primeiro o Palmeiras.
e o segundo para quem joga contra o Corinthians. É brincadeira, senão o corintiano mata aqui. Não, mas no Rio eu sou Fogão e aqui Palmeiras. Eu sou Corinthians. No Rio já dancei, não sei se aqui. Voltando, você fala quantas línguas, Calbi? Eu falo 4. 4. Inglês? Francês, italiano, espanhol, um pouquinho alemão, aprendi. Eu canto em hebraico, canto em árabe. Em hebraico? Canto, como é que... Só uma... Nagila venismacha, avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem. Você foi aprendendo as línguas ao longo da sua adolescência, fase adulta, ou isso veio com a carreira? Não, eu aprendi a conhecer o judeu também na América. Eu era uma pessoa que eu não tinha nem direito a ter preconceito e tal, eu era um pobre, um rapaz humilde e tal. Mas o pessoal aqui falava muito mal do judeu, né? E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, porque o judeu, aquela coisa de antigamente, né? Da minha época, pelo menos. E interessante que eu fui fazendo um trabalho na América, e relacionamento com pessoas, de disco, diretores, maestros e tal. Depois eu cheguei à conclusão de que todos os meus amigos eram judeus. Inclusive as mulheres, eu tive uma professora de piano que me ensinava esses idiomas. Ela é poliglota mesmo, sabe? Ela me ensinou a cantar em alemão, russo, francês, ela era belga. E eu, sem querer, comecei a gostar desse pessoal. Hoje eu até dou preferência em morar num bairro de judeus aqui em São Paulo, em Higienópolis e tal, e estou muito feliz. Eu acho que é um povo maravilhoso. Uma coisa que eu tinha, assim, um certo, sabe? Receio. Receio, será que eles vão fazer isso comigo? Vão pegar meu dinheiro, não sei o quê. Sabe aquelas coisas de garoto, né? Não, uma gente maravilhosa. E me ajudaram demais. Eu estive no Natal deles e tal, cantei a música de Natal, vi todos eles chorando, homens, mulheres. Aí é que eu percebi. E quando eu ia cantar num lugar, num clube deles, eu era mais aplaudido. Então eu ficava perguntando assim, será que esse pessoal, essa raça, tem mais sensibilidade que a minha? Sabe? E o porquê? O porquê? Realmente eles são de uma sensibilidade, de uma inteligência, de um feeling, né? Muito grande. Você foi para os Estados Unidos em que ano, Claudio? Foi em 55. Até aquele momento você tinha gravado quantos discos aqui? Aí eu já tinha gravado, não sei quantos, mas já tinha alguns sucessos. Ainda não tinha gravado. Mas já tinha estourado? Já, sucesso, claro. Eu estourei com uma versão do Nat King Cole, Blue Gardenia. Blue Gardenia, flor da recordação. O Nat King Cole, me parece, gravou em inglês e em espanhol, Blue Gardenia. Me parece que ele tem um disco só espanhol, em espanhol. O Nat King Cole, onde colocou o Blue Gardenia. É verdade. E você gravou a versão. Estourou com a versão. Estourei com a versão. Do Nat, o que é que mais você gravou? Aí gravei músicas brasileiras, passei a gravar as músicas escolhidas pelo meu padrinho, né, pelo de Veras, e que eram músicas de vozeirão. Eu vou explicar por que o vozeirão, porque na época tinha que ter voz mesmo. Por isso que eu ensaiava com o Lírio Panicari, porque eu cantava baixinho. Eu cantava esse estilo assim mais intimista, porque na boate também não podia cantar alto, não, era estilo cafona, do Dick. Era meio cafona, era considerado, era considerado cafona e tal, que é isso, gritar e tal, e eu cantava baixinho, eu Moacir dizia, canta baixinho, menino, canta baixinho, você está cantando para dançar, canta baixinho, menino. E eu me viciei cantar as músicas do Dick Farney baixinho e tal. Bem intimista. Bem. E aí você estava dizendo, você passou a gravar músicas brasileiras. Mas com voz.
né? Nono Mandamento, Mulambo. Lembra do Mulambo? Mulambo. Nono Mandamento é maravilhoso. Lindo, né? Muito bonito. Lembra um pedacinho só? Senhor, aqui estou eu de joelhos, trazendo os olhos vermelhos de chorar porque pequei. Maravilhoso. Vamos começar a mostrar o mais recente trabalho, né, do Calbi. Está aqui, Calbi canta Sinatra, né? Tem uma foto do Calbi na capa. Capa bonita, né? Bonita. Muito bonita. Gosto, né? Muito bonita mesmo. É no piano, né, Calbi? Eu estou gravando aí, me parece que eu estou lendo qualquer coisa, uma letra de uma das versões, eu acho que é isso aí. Vamos virar ao lado agora, né, e mostrar aqui os duetos de Calbi com grandes nomes da música nacional e internacional. Eu acho, modéstia à parte, amigos, eu acho que esta é a melhor seleção no momento do Brasil de cantores, você não acha, não? Maravilhosa. É demais, tem aqui o Emílio Santiago, Caetano, Gal, João Bosco, Daniela Mercury, Gilberto Gil, tem a Rosa Maria também, que fez. Todos eles cantaram com maior carinho, ensaiaram demais, fizeram. O Gilberto Gil, por exemplo, fez 4 finais para mim, para eu escolher o melhor, sabe? Eu nunca pensei que esse timão fosse tão musical, cantassem tão bem. Eu nunca pensei que a Daniela Mercury cantasse bossa nova, essa música moderna brasileira. Essa música moderna, difícil. Tipo Edu Lobo, sabe essa gente? Então... Vamos para sair pro bloco comercial, mostrar o que desse disco aqui? Podemos mostrar Gal. O que é que você gravou com a Gal aqui? É alguém que olhe por mim. Someone to watch over me. Tá certo. Olha, para você... É Gelshin. Para você sentir um pouco o que é esse disco do Calbi. Levanta um pouquinho. Eu vou entrar de carona. Onde quer que eu vá, não consigo ver. Só imaginar pra não me esquecer desse amor que é a razão do meu viver. Eu quero unir nossos nomes num só coração. Estamos de volta com a Opinião Livre, trazendo uma das grandes personalidades da música brasileira. Eu repito aqui, os norte-americanos dizem que ele é a melhor voz brasileira. Calbi Peixoto, o nosso convidado de Opinião Livre. Nós encerramos maravilhosamente o bloco anterior. Calbi, eu queria retomar aquela ida para a América, 1955. Né? Dizem, perguntar ao Calbi, que foi por causa de um grande amor que o Calbi puxou o carro para os Estados Unidos. Não foi não. Foi o contrário. É difícil é muito difícil o brasileiro viver fora do Brasil. Depois de um certo tempo, ele vai sentindo... Eu aguentei até demais. Eu fiquei 2 anos seguidos na América. Por que você decidiu ir? É interessante que eu larguei tudo para lá mesmo. Eu já estava gravando em inglês. Eu já estava sendo empresariado. Numa grande DAC, numa
agência de artistas de cinema e tal, grande de lá, de Nova York. Eu já estava começando a enganar o americano, porque a garoto ainda, né, a gente decora melhor, fala melhor o idioma, né? E eu já estava falando com um pouquinho de sotaque de porto-riquenho. Então eles confundiam muito o brasileiro com Porto Rico e tal, e eu dizia, eu sou brasileiro. Eu dizia, não, are you kidding? Come on, get out of here. Mas eu falava, fazia questão de dizer que era brasileiro. Eu cantava as músicas do Ari Barroso, eu cantava esses sambas, né, que não faz bem o meu gênero, mas eles gostavam. Eu transformava a música brasileira para um ritmo de calypso, de tipo, if you go to California, I go, or down to Copacabana, I go, tipo, mais ou menos a la Carmen Miranda, sabe? E os americanos adoravam. Adoravam, claro, lógico. E era música de ritmo, era tipo salsa mesmo, tipo merengue e tal. É isso que eles gostam. O pessoal gosta de dançar, né? Naquela época, quem é que estourava lá de cantor brasileiro, além da sua presença Carmen física? Miranda. Era Carmen, só Carmen Carmen. Miranda, um grande ídolo, grande. O Carmen Miranda levantava mesmo, carregava a bandeira do Brasil, sabe? Ela e Ari Barroso, os dois brasileiros mais famosos, mais conhecidos, depois do Jobim, sabe? Bom, você não falou por que você foi. Eu já ia perguntar por que você foi. voltou. Sei, pois não. Por que você foi? Então já emenda por que voltou. Eu voltei porque o que esse moço fez por mim aqui no Brasil, o de veras, ele foi como um pai para mim. Eu não poderia abandoná-lo, sabe? Mesmo que fosse... Eu já estava até me adaptando muito na América. Eu estava morando na América mesmo. Mas um dia, sempre 7 de setembro, sabe, me dava uma dorzinha aqui, eu tinha um sentimento de culpa muito grande. Quando eu li as cartas do de veras, eu chorava muito, sabe? Eu dizia, poxa, esse cara foi um amigão para mim, eu não posso ficar aqui de jeito nenhum, eu tenho que voltar ao Brasil. E numa das cartas disse, se você não voltar ao Brasil, você vai ficar esquecido. A palavra-chave. Para a volta foi o esquecido. Eu voltei e a vontade de ficar foi tamanha no Brasil que eu perdi o meu re-entry permanent, né, o green card. Eu não fiz questão de voltar lá e renovar e tal, mas eu já ia me naturalizar americano. Hoje são 5 anos para o green card, né? Naquela época... Eu não sei, naquela época era mais fácil, né? Era mais tranquilo, não tinha tanta Era imigração. Mais fácil. Mas eu cheguei até eu não cheguei a servir o exército lá, porque nós fizemos uma jeitinho coisa brasileiro. O jeitinho. Você entendeu? O jeitinho brasileiro. E tal. Eu cantava muito nas embaixadas e tal. Eu era amigo do Cardinal Spellman. Realmente lá também dá-se um jeitinho. Também tem. Exato. É que aparece menos. É isso mesmo. Né? Você morava em que cidade? Eu moro em Nova York. Nova York. Nova York. E se apresentava pelo país todo? Todo o país, Canadá, fora do Brasil também. Você chegou a se apresentar na Broadway? Cheguei. Que maravilha. Blue Note. Que maravilha. Como é que foi isso, Claudinho? Demais. Você já pensou você cantar uma música americana e o americano diz assim, oh, you sing like Sinatra, like Tony Bennett, né? Oh, you sing wonderful. Você tem que cantar, porque eu cantava com um conjunto. Você tem que cantar com uma banda. Sabe? Isso é uma coisa de brasileiro, né? O brasileiro consegue fazer com perfeição. Enfrentar desafio, né, Cauê? Porque é um desafio nós temos um você ouvido... cantar Sinatra em Nova York com um conjunto. É verdade. É um desafio. Eu fiz isso E agora, há 3 anos atrás, eu estive lá e fiz novamente. Peguei uma banda numa boate, Dixieland, e cantei 3 músicas, sabe, americanas. Veio abaixo, pararam de dançar e tal, e o homem quis me contratar. Quais que você cantou? Então, eu cantei Hello Dolly, cantei Night and Day, em inglês, e cantei Just in Time. Conhece? Maravilhosa. Yeah. Só
Só para Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. Explodia. Também em Nova York. Também. Ô, Calbi, na volta, né, a gente não dissocia mais Calbi da música Conceição, né? Virou praticamente sinônimo. Um monte de gente gravou, mas Calbi virou sinônimo. Quando é que aconteceu, depois da sua volta, a Conceição? Aconteceu em 58. Então, logo depois que você desembarcou. Exato. Mas eu fui à América e voltei tipo 5 vezes. Certo. Eu vinha no Brasil para gravar, que eu era contratado, e fui daqui a convite da gravadora para gravar lá, né, na Colômbia. Então eu vinha muito ao Brasil e deixava assim muitos long plays gravados. Como é que surgiu Conceição na sua vida? Conceição surgiu, Jair Amorim estava procurando, foi procurar o Silvio Caldas para gravar a Conceição, e o Silvio quis modificar um pouco a letra da Conceição, e ele disse que o Dunga, que era o dono verdadeiro da Conceição, né, disse que não, que teria que ser assim, que não deveria ser mudada a letra. E aí o Jair me pegou numa das saídas da Rádio Nacional, e das minhas vindas, né, aqui no Brasil, e eu combinei com ele, fomos na casa de Veras disse, olha, grava isso ontem, amanhã, 6 horas da manhã, de pé, e vamos num estúdio qualquer gravar um acetato. Já te falaram nisso? Acetato usava-se muito. Usava-se muito. O comercial de rádio, antigamente, era feito no acetato. É verdade, né? Então eu gravei, e aí o de Veras aconteceu, me parece, a morte do Getúlio. Uma coisa assim. E ele foi na técnica. Então, é uma coisa que eu nunca teria essa ideia, eu não tenho isso, né, essa coisa de marketing. Ele que fazia tudo. E ele pediu o rapaz para tocar Conceição nos intervalos das notícias. E aí, nas notícias da morte do Getúlio. Na morte do Getúlio. E aí a coisa cresceu, foi crescendo, e Conceição virou mesmo um sucesso. É verdade. Você chegou a alterar o ritmo de Conceição ao longo do tempo ou não? Não. Fiel desde a gravação original? Desde a gravação. Começou naquele estilo e permanece até hoje? Permanece aquilo lá, Eu continuo cantando no mesmo tom daquela época. Década de 60, como é que foi para você, Calbi? Uma época conturbada politicamente, socialmente falando, né? Os anos 60 foram difíceis no Brasil, de repressão à cultura, de repressão à liberdade de expressão. Como é que você se situou na década de 60? Eu me considero um dos cantores privilegiados desse país. Eu não posso nem cobrar alguma coisa. Eu fui muito feliz na minha carreira. Mesmo na volta dos Estados Unidos, não tive problema nenhum, porque reconquistei essas fãs, milhares de fãs que eu fiz, porque eu também fui orientado, um cantor muito bem orientado na maneira de me apresentar, na maneira meu empresário dizia assim, olha, nunca discrimine nenhuma fã, olhe sempre com o mesmo carinho para todas e tal. Eu fui muito, muito bem orientado. Então eu nunca tive problema, eu viajei sempre no Brasil, sempre ganhei o meu dinheirinho, sempre muito solicitado em todo o Brasil, muito querido e tal, mas eu compreendo esse 60 aí foi barra pesada. Inclusive, boa parte dos colegas cantores que estão com você neste disco sofreram as piores coisas. E partiram para fora do país. Exatamente. Você naquela época não se posicionava politicamente? Sofreram muito mais que eu, né? Porque foram obrigados a sair. A sair do Brasil, né? Exatamente. Você chegou a ser chamado a dar opinião política alguma vez por A ou B facção política? Não, eu era aquela pessoa que os políticos, os intelectuais, nunca
sempre foram legais comigo, porque disseram, Calbi, não vamos perguntar nada a Calbi, não, porque o negócio de Calbi é cantar, né? Calbi não fede nem cheira. Um a um. Não, deixa o Calbi em paz e tal. Dá lá um pichazinho dele e tal. Né? Diga ali que ele foi um maconheiro, qualquer coisa. Mas, sabe? Mas essa coisa de política não, pelo contrário, foram muito gentis. Às vezes eu agradeço a imprensa e as pessoas pensam que é média minha. Não é não. Olha, quem é visto é lembrado. Eu fui o artista mais fotografado do Brasil porque eu me deixava fotografar. Eu nunca me fiz de rogado, não, estou cansado, não posso, esnobei a imprensa, de jeito nenhum. E mesmo aquelas notícias mais destrutivas, digamos assim, eu sempre lia com muito carinho. De qualquer jornal, do Estadão, sabe, notícias populares. Então, sempre dei muita e guardava isso. Porque aí vem o meu lado de vaidade, porque eu sou um cara vaidoso mesmo. Todo mundo é, né? Todo mundo é. Então, qualquer coisinha que saía no meu nome, eu ficava, sabe? Você tem esse arquivo Calbi todo? tem o nariz torto, assim, opa! Fez plástica, fiz 300. Você nunca fez plástica, né, Calbi? Já, claro. Enfrenta numa... Porque hoje é praticamente normal. Em anos anteriores era considerado tabu aí você fazer lógico, plástica. Eu sou dos pioneiros. Você é pioneiro na plástica. E continua fazendo ou não? Continuo, tipo Dercy Gonçalves. Sobrou um pouquinho, tá vendo aqui? Tá sobrando já. Eu passei essa pro Jô, sabe? O Jô tá emagrecendo, tá uma beleza, né? Tá bem. Aliás, a sua frase no Jô foi maravilhosa. O maior desafio que você enfrentou na vida foi cantar People com a cuíca. Repete pra gente aqui, é maravilhosa isso. É demais. Isso é uma coisa que só o brasileiro entende, ou entenderia. E é uma coisa muito engraçada, porque o público levou a sério. O público não riu, não. Agora é coisa para artista rir mesmo. Porque os artistas brasileiros fazem das tripas coração, como dizia minha mãe. Pois é, meu filho, a gente tem que fazer das tripas coração. Lembra aquele ditado? Lembro. Quer dizer, o artista que aqui tem que ser de circo, né? Quer dizer, foi só a cuíca te acompanhar. A cuíca. Agora imagina uma cuíca que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, né? Tocando um people. Meu Deus. Onde é que foi, Calbi? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas deve ter sido fantástico, realmente. Demais. Muito, muito bom. Calbi, o que é que a gente pode lembrar agora deste seu disco? Já tem CD, já tem disco, já tem fita aí, e vale a pena você, né, comprar e acompanhar o Calbi nessa fase maravilhosa. Está vendendo muito, sabe? É o disco que está vendendo mais que todos que eu gravei. Foram 100, 135, quantos foram? Mas eu gravei um disco muito bom em 80, com a música daquela música que eu abri o programa. Cantei, né, do Chico Buarque. Aquilo vendeu muito. E muitos compositores maravilhosos participaram do disco. Mas esse disco, que coisa engraçada, né? Coisa interessante, né? Como nós gostamos de música americana. É uma coisa incrível, né? Também, né? Também. Nós gostamos de tudo, né, Zé? Mas de música americana é muito forte a presença. Italiana também. E eu sempre cantei. É por isso que eu canto. Sabe? Essas músicas, porque agrada mesmo. Né? E o que é que você tem mais Você sabia que o New York está sendo mais aplaudido que a Conceição? Aqui, eu nunca vi isso. Com você? Comigo. Nos mais shows. Do que muito mais. Você tem explicação para esse tipo de Não fenômeno? tenho. Eu tenho sim. Isso quer dizer que o nosso povo não tem nada contra povo nenhum, nada de política. Ele é político, entendeu? Muito político. Mas na hora do futebol, sei lá o quê, ou da música, sabe, nós somos um povo versátil mesmo. Nós gostamos de tudo. No seu ranking, primeiro é New York, a mais aplaudida? A mais aplaudida, Depois, pela ordem, vem o quê? As 3, 4 Conceição, Bastidores, por aí, vai por aí.
E aqui o que é que a gente lembra agora para fechar esse Vamos bloco, lembrar Calbi? com a Dionne Warwick. Ah, é outra maravilha. que se tornou brasileira e tal. Está apaixonada pelo Rio, por aquela cidade. Como é o nome daquela cidade na Bahia? Porto Seguro. Porto Seguro. E tal, olha. A Dionne andou tendo alguns problemas lá no Rio de Janeiro também, de ficar, não fica, aí a Dionne sumiu, onde é que está a Dionne? Exato, exato. Mas ela tem qualquer coisa que pega ela aqui no Brasil, sabe? O que é que você gravou ela é muito com a Dionne especial. aqui? Eu gravei Where or When. Vamos fechar o bloco com Vamos. Calbi. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing and the clothes that you wore. The smile you were smiling then. I can't remember where or when. Something that happened for the first time. Things to be happening again. And so it seems that we have met. Estamos de volta, amigos. Opinião livre, trazendo nesta edição a opinião de Calbi Peixoto. A história e a opinião de Calbi Peixoto. Por falar em opinião, nós falamos muito de história. Qual é a sua opinião do Brasil de hoje, hein, Calbi? Eu vejo o Brasil mudando ainda devagar, sabe? Eu acho que nós precisávamos de mais correr, pegar o trem, entendeu? Como nós fazíamos, eu fazia quando era garoto e tal, o trem andando, uma velocidade e tal, mas um pouco mais rápida, um pouco muito lento, sabe? E a esperança está acabando, a nossa esperança. Inclusive nesse setor que eu pretendo, eu gostaria que mudasse muito no meu setor, essa avalanche de música estrangeira na nossa cabeça, acabando com a nossa música. A gente tem que fazer concessão de fazer musiquinhas descartáveis para fazer sucesso. Quantos compositores maravilhosos aí, né? Na minha época nós ouvíamos a música brasileira o dia inteiro, a noite inteira, né? Cheirava samba essa terra. Eu não sei se é isso que deixa o compositor muito triste, sabe? Que deixa que ele, eu não sei, ele sai do Brasil, né? Com aquele amargor, aquela coisa, aquela tristeza, assim, por que no meu país? Porque a nossa música é linda, modéstia à parte, é a música mais variada do mundo, né, já? É verdade. Ela é lindíssima, né? Você só isso que eu sinto, sabe? Eu gostaria, não comigo não, uma velocidade mostrar maior. a música brasileira, porque aí a gente podia gravar mais música brasileira, cantar mais, porque o público gosta, o grande Brasil adora as coisas nossas, né, sabe? Eu viajo muito, eu vejo o que eles pedem nos shows e tal. Calbi, recentemente não, nós estamos vivendo uma CPI de direito autoral na Câmara em Brasília, uma comissão parlamentar de inquérito. Você teve problema com direito autoral? Não? Muito. Muito. Porque a gente pega o Calbi, mais de 100, 120 discos gravados, executado nas emissoras de rádio e TV. Eu era para ser um homem
Trilhardário, né? Eu ia perguntar se você Rico. estava milionário Rico, não. Não, se ser rico com é direito ter... autoral. Não, nem pensar, nem sonhar. Se estivesse na América, estaria 300 mil carros, iates e tal, e tudo. Sei lá, 1 milhão de empregados e tal. É o que acontece com os cantores, com os artistas que vivem lá. Agora, por que é que deixamos Tudo 1 chegar a milhão esse de ponto? dólares, blá, 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 blá. Porque nós somos desorganizados mesmo. Nós não podemos reivindicar nada, porque não sabemos como, sabe? Os discos não são numerados. Vendeu quanto? Vendeu 50 mil. 50 mil? Não, 100. Não sabe se é 100, 80, ou nada também. Tocou quantas vezes? Não se sabe, de jeito nenhum, não tem como, né? Agora me parece, tem uma lei aí que não está vigorando, mas já tem uma lei. A Ângela Maria me falou que nós seríamos obrigados a tocar 60%, 70% de música brasileira, mas não está acontecendo isso não. Esse Brasil que eu vi maravilhoso, que eu vivi, que eu nasci, que eu despertei, né? Esse era um Brasil mais brasileiro, era, sem dúvida. Um Brasil maravilhoso. Sabe? Hoje o Brasil não é tão brasileiro, Calbi? Eu acho que nós estamos perdendo a nossa autenticidade, as nossas coisas, a nossa cultura também. Muita coisa enlatado ainda. Eu acho que nesse lado de artes em geral, né? Eu acho que nós somos tão bons, ou às vezes melhor, do que os nossos amigos lá de fora. Eu acho que sim. Você vê as nossas novelas, os nossos atores, atrizes, são maravilhosos. Eu acho o brasileiro são um povo mais musical do mundo, sabe? E também o mais generoso. E que aqui nós não temos praticamente ranço. Você encontra ranço em todos os países. No Brasil não tem ranço. O que nós precisávamos é esse negócio do político mesmo, sabe? Sabe? Fazer a coisa com mais autoridade, com mais... eu não sei se mais trabalho ou mais competência. Eu não sei. Eu sei que o Brasil é viável, sim. É um grande país e nós já deveríamos estar aí nos primeiros mundos da vida, sabe? Estamos atrasados, né? Você pede maior velocidade nessa corrida em direção ao primeiro mundo. Exatamente. Né? Não só na música, o Calbi não está falando só na música. Não, em tudo. Em tudo. Tudo. Acabar com a pobreza, com isso mesmo. Com educação. Violências, tudo isso é decorrente de quê? Falta de educação, né? Temos muito, até agora que está funcionando. Eu sempre fui um homem muito educado e as pessoas se assustavam com isso, sabe? O Calbi é meio engraçado, não sei o quê. Papai. Não, é educação. Está faltando educação. Eu fui educado. Eu era um moleque. Andava rasgado, sabe? Um molecão. Quase marginal. Mas com educação. Quase marginal por quê? Porque minha família era pobre. E, pobre não ensina, não tem como ensinar os filhos. Ensinar o quê? Eu vivia na rua. Eu era promíscuo. Eu era, sabe, eu vivia quebrado e tal. Eu era ladrão, sabe? Sabe mesmo? essas coisas? Claro, molecão. Depois dos 15 anos é que eu comecei a trabalhar, porque meu pai faleceu, e nós tínhamos que trabalhar mesmo, né? A trabalhar duro, sabe? Eu limpava as vidraças e os móveis de uma perfumaria lá no Rio de Janeiro. Em Niterói. Agora, voltando à educação aí, né? Hoje a gente sente que não existe mais essa preocupação em educar, né? Você pega uma criança educada hoje, ela acaba sendo vítima de preconceito, vítima de discriminação, né? Hoje ela é chamada de tudo. O que é isso? Mudou a família, mudou a sociedade, mudou... O que é que aconteceu? Foram os meios de comunicação? Olha, eu acho que isso está ligado a essa coisa essa fase terrível que nós passamos com a política,
sabe? Essa coisa em esse Brasil enorme, né? E essa falta de comida mesmo, de gente desnutrida. E eu acho que o problema é político mesmo, né? Está na política. Está na política, sim. Se ele quiser, se ele resolver andar mais depressa, correr um pouco mais, ele pode chegar lá. Agora, vamos educar esse pessoal. Né? Eu quando, na minha época, tinha 20 milhões de habitantes. Hoje já temos 150 mil. Quer dizer, eu era um rei, né, com 20 milhões e tal. 150 é uma coisa, né, que cresceu, né? Voltando, superpopulação. Voltando à música, você não compôs? Não, eu não Nunca tenho. compôs? Eu já tentei, mas não gostei, não. Não vibrei. Não? Não vibrei mesmo. Não. O que o artista precisa vibrar para saber que está realizando um bom trabalho, Calbi? Não, é que cada macaco tem que estar no seu galho. Eu acho que um compositor é um compositor. Tem aquele quase compositor, né? Tem o quase. E tem o o cantor, o quase cantor, e tem o cantor mesmo. Mas eu, para ser, o Moacir tentou me ensinar piano, eu não consegui. Eu só vou tocar se eu conseguir tocar melhor que você. Ele disse, vai indo, você vai. Eu disse, não consegui. Não consegui. No show dos Irmãos Peixoto, você não tocava o pistão e o Guará quem cantava, não? É de brincadeira. De brincadeira. Não, mas saía um som. Mas legal. Eu jamais seria um pistonista também. Era quem tira umas notas, só ele mesmo. No seu ranking de grandes compositores, quem é que ocupa o primeiro lugar, do primeiro ao quinto? Tem uma coisa difícil. É difícil você citar um. Olha, Lupicínio Rodrigues, Cartola é demais. Lupicínio Rodrigues é o compositor dos compositores. O que é que você gravou do velho Lupe? Gaúcho Lupe? Uma porção de coisa. Ela disse-me assim, tenha pena de mim, vai embora. Os moços você gravou? Você sabe que é ter um amor nunca, nem que o mundo caia sobre mim. Nem se Deus mandar, nem mesmo assim as pazes contigo, eu farei nunca. É um popurrí maravilhoso. Lupicínio, realmente, o Gaúcho Lupe, que fez, aliás, o hino do Grêmio. Até a pé nós iremos, onde o Grêmio estiver. Ele fez, aliás, tinha uma história linda do Lupicínio, não sei se você conhece, que o Lupicínio tinha uma charretinha com um burrico. Há muitos anos o burrico estava com ele. Então o Lupe ia para a cidade, né, Porto Alegre, e na volta, tocado, o burrico, ele vinha dormindo na carrocinha, o burrico parava nos bares que sabia que o Lupe ia descer. E ali, lá na caixinha de fósforo, no bar, ele compunha. Maravilhosa. Você sabe que eu gostava muito dele cantando? Vozinha. Diferente, né? É uma vozinha pequena, mas um coração desse tamanho. Maravilhoso. Demais. Depois do Lupe, quem é que você destacaria? Bom, eu gosto muito, eu tiro o chapéu para Chico Buarque, Ivan Lins, Djavan, Milton Nascimento. Olha, Caetano Veloso é de um lirismo. Eu o conheci melhor agora, sabe? É demais, sabe? Uma sabedoria, uma simplicidade desse pessoal aí. É algo, sabe? São até melhores que eu, sabe? Calbi. Como gente, sabe? Para encerrar, a gente está caminhando para o encerramento. Qual é a grande lição que você tira de todos esses anos de carreira de mundo artístico? A grande lição que você gostaria de passar nesse momento ao jovem, ao músico? Pois não, eu gostaria de que, por exemplo, de que o jovem pudesse encontrar como eu, amigos verdadeiros, uma família boa, autêntica, sem problemas, e que ele fosse muito esperto para não embarcar em canoa furada. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Às vezes um amigo faz uma chantagem com você, obriga você a fumar uma maconha,
ou então cheirar, qualquer coisa assim. Uma namorada, comigo aconteceu com uma mulher. Engraçado, foi diferente, né? Ela mandou, eu fingi, eu fui espertinho. A maconha? A cocaína. Cocaína? Eu joguei fora, assim, fiz assim, sabe? Caiu, ela não viu, aí fiquei meio loucão, de araque. Então, de araquém. De araquém. Né? E não embarquei. Transei com ela, mas sem, sabe? Numa loucura. Aí eu fui ator. Simulou. A loucura. Simulei e tal. Então não entrei nessa, sabe? De jeito nenhum. Eu vou, às vezes, nos lugares, álcool também eu não gosto. Também não tenho nada contra quem gosta de beber e tal. É que eu não gosto, sabe? O Moacir brigava muito comigo também. Olha, aceita aí um uísque que o fulano de tal... Souza Campos e tal, o rei, São Paulo, né? Bia Coutinho era minha namorada, sabe? Eu sonhava, imagina a namorada. Só olhava para ela assim, aquela linda, maravilhosa, e dançando, né? Então davam um uísque pra gente e eu dava pro baterista, o contrabaixo. Eu não bebia, eu não gostava. Você cantava bem, mas o batera lá atrás, em determinado momento. Calvi, obrigado pela sua presença aqui. Foi maravilhoso ter esse contato com você. Tenho certeza que o telespectador adorou. E vamos encerrar com o quê? Ok, My Funny Valentine. Um abraço a São Paulo, toda São Paulo que eu amo, adoro. Obrigado por tudo. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is